pastoral. E a palavra que eu vou trazer é uma palavra pastoral. E nós pastores estamos acostumados a ensinar. Nós somos chamados para ensinar. Ensinar a igreja, ensinar as ovelhas. E como aqui estamos como pastor de pastores, então, pela misericórdia de Deus, que nada sou como um pequeno grão de areia, do mais profundo do oceano, como a pulga perdida em pleno deserto, mas que um dia o Senhor olhou para mim e falou: eu te escolhi, eu te chamei, e tu vais fazer a minha obra. E o Senhor me colocou, juntamente com os meus companheiros que estão aqui na minha retaguarda, como pastor de pastores, e eles aqui também nos ajudando a pastorear esta convenção. Então vamos trazer uma palavra e vou percorrer um pouco da Bíblia com vocês aqui rapidamente. Amém? 1 hora seria pouco para mim, mas vou ver o que posso fazer aqui. Glória a Deus. Diz assim, João capítulo 15, versículo de número 16, do 14 até o 16, diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vou repetir aqui, parafraseando o 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome assento um instante, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu preparei aqui uma palavra, um estudo, para trazer aqui, nesta quarta AGE, e o tema que eu vou dar para esta palavra, o tema é os 3 tipos de obreiros desta geração do século 21. 3 tipos de obreiros desta geração do século 21. Alguém pode repetir esse tema? Eu vou dizer 1, 2, 3 e você vai dizer os 3 tipos de obreiros desta geração do século 21. Vamos lá? 1, 2, 3. Os 3 tipos de obreiros do século 21. A segunda vez. Para gravar, terceira vez. Isso. No corpo da mensagem nós vamos falar sobre esses 3 tipos de obreiros desta geração do século 21.
Então, meus irmãos, nós lemos aqui em João, capítulo 15, e nós vimos aqui no versículo de número 16, o Senhor Jesus com uma preocupação muito grande ali com seus discípulos. Ele tinha ali uma preocupação muito grande, porque ele fala algo importante ali com os discípulos, quando ele diz assim: olha, não foi vós que me escolheste, não, foi eu que escolhi vocês. E sabe para que eu vos escolhi? Eu vos escolhi e vos designei para que vocês vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de glorificar o meu Pai que está no céu. Porque se o fruto que você está dando, este fruto estiver permanecendo, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Deus, aleluia, Jesus. Você quer que o Senhor responde a sua oração como pastor, como obreiro? Então o caminho é esse. Deus tem que ver fruto em você, e este fruto tem que permanecer. Você já viu aquela árvore que ela dá fruto um ano, no outro ano ela não dá mais? Você espera fruto dela, ela não dá mais? Ela dá fruto, o fruto não permanece. Mas nós que fomos chamados pelo Senhor, o Senhor está dizendo: eu vos chamei e vos designei. Ele quer dizer: eu vos chamei e vos predestinei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, para que o meu Pai seja glorificado, e tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele vos conceda. Então aqui nós podemos observar que Jesus aqui, ele está falando sobre a sua humanidade e o seu relacionamento com os seus discípulos. Nós vemos aqui a humanidade e o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o investimento de Jesus era nas pessoas. Jesus se preocupava em investir nas pessoas. Pode ver que aonde você vai descorrer os evangelhos, aonde Jesus está passando, Ele está investindo em pessoas. Ele entra numa sinagoga e ele começa a investir nas pessoas. Ele passa pela rua e ele começa a investir em pessoas. Ele sobe ao monte e encontra lá uma grande multidão, e ele vai sentar e vai ensinar, investindo em pessoas. Ele vai para o deserto descansar, e a multidão vê ele indo com os discípulos, e chega lá primeiro do que ele, e de repente, quando ele desce do barco, ele vê aquela grande multidão, e ele vai ter compaixão. Ele vai ser movido de uma íntima compaixão. Você sabe o que significa a palavra compaixão? É sofrer com quê? Com a miséria daquele miserável.
agradável que você está vendo é sofrer com a tristeza daquele que está triste e está diante de ti, precisando de uma palavra. Jesus teve compaixão, e a Bíblia vai dizer, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso é investimento. Nós, pastores, obreiros, precisamos investir em pessoas. Precisamos investir em pessoas. Eu fiquei alegre quando o pastor Emerson, juntamente com o pastor Daniel Miranda, lá de Valadares, liga para cá e fala: pastor, tem como a convenção fazer uma apostila de instrução para formar professores aqui em nosso ministério, em Governador Valadares? Eu falei que eu vou olhar no meio dos meus PDFs aqui para ver se tinha alguma coisa, mas eu procurei, eu tinha apagado muita coisa e não tinha encontrado. Mas eu falei com minha esposa: nós temos que fazer isso urgente. Sentamos na mesa, pegamos o computador e ela começou a digitar, e eu citar, ela digitando, e ficamos emendando noite. Com uma semana eu estava com a apostila de 140 páginas, mandamos para lá, e eu vi no pastor Emerson e o pastor Daniel, juntamente com os obreiros, a necessidade de investir em pessoas. A necessidade. Por outro lado, eu ouvi aqui da boca do meu segundo vice-presidente, pastor Odil, de um pastor lá em Belo Horizonte, que falou com ele assim: olha, eu não vou colocar estudo bíblico ou culto de ensinamento na minha igreja, não, porque as pregações dos cultos aqui já é ensinamento, então aqui não precisa de mais ensinamento. E eu falei: coitado, não é, pastor, nunca foi, nem aqui nem na China. O quê? Aí já fechou a igreja dele, porque a igreja que o pastor não investe em pessoas para ensinar, o fim dela é esse mesmo: ou é ele perder a igreja para outro, ou então ter que fechar as portas dela. Jesus preocupava em investir em pessoas. Aleluia! Então nós vemos que Jesus se preocupava muito em que as pessoas servem, não tem vontade própria não. Quem serve tem que fazer o que o seu Senhor manda. Aleluia. Quem serve não tem vontade própria. Quem serve não tem livre-arbítrio. Aleluia. Então, esse obreiro, ele tem que fazer não somente o que ele quer, mas aquilo que ele não quer fazer também. Eu fiquei 1 ano e 3 meses. Fiquei da grossura de um palitinho de dente. Fui fazer uma obra que eu não queria fazer, mas eu tive que fazer. Pastor Emerson, sabe aonde? O nome do lugar, em Minas Gerais, em Cocais dos Arruda. E eu tinha que andar 3h30 para dirigir culto para 5 pessoas. Quando eu não chegava lá, e estava todo mundo para a cidade, e eu tinha, do mesmo jeito que eu andei 3h30 para ir, eu tinha que voltar 3h30, voltar para casa, porque não encontrava os crentes em casa, mas eu tinha que ir a pé. O ministério era rico, que os obreiros aqui conhecem o ministério de Patinga. É rico. É um ministério que ele move mais de 2 milhões de reais por ano. Por mês, por mês. Por mês. Tá? Todo mês tem a reunião geral de obreiros.
E a quantidade de dinheiro lá, 2 milhões de reais. Mas eu tive que fazer a pé. E não era só lá não. Eu tomava conta de 3 patrimônios. Um era 3 horas e meia, lá perto do Barbosa. Outro era 2 horas de viagem. E outro era 1h40. E eu fiz tudo que vier em sua mão para fazer. Faça-o segundo as tuas forças, porque na sepultura onde tu vais, não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Tudo, não é alguma coisa não, irmão, é tudo. Tudo que vier na sua mão para você fazer, faça segundo as tuas forças. Porque a vida é curta, irmãos. A vida é curta. Eu fui pregar lá em Brasília, no plano piloto, uma igreja enorme, com mais ou menos 13 mil membros. Um presbítero veio para perto de mim conversar, com a boca toda torta, quase chegando na orelha, toda aleijada, assim, andando aleijado. Ele falou assim: deixa eu contar uma experiência para o senhor, pastor. Eu vou contar. Você está vendo porque eu estou assim, todo torto? Boca torta, braço torto, perna torta. Sabe o que é isso aqui? Desobediência com a chamada de Deus. O meu pastor, ele falou comigo assim: presbítero, eu preciso que você vai pastorear a nossa congregação lá da capela. E era uma serra, irmão. Uma favela brava, uma serra, uma escadaria para subir. Tinha também estrada. Mas ele falou assim: olha, tudo bem, pastor. Então eu posso marcar a festa de posse? Ele falou assim: pode, mas primeiro eu tenho esse negócio sobre eu falar. Pode, mas tem um porém. Quando fala do porém, você já sabe que o obreiro ele vai querer recusar ou colocar dificuldade. Eu posso, só que tem um porém. Eu vou receber um dinheiro aí que está já para mim receber, só falta o juiz assinar. E eu vou comprar um carro novo para mim primeiro, porque eu tenho problemas de pressão alta, problema de coração. Então, quando eu comprar o carro novo, aí eu venho aqui, falo com o senhor, e o senhor marca com a igreja a festividade e me manda lá como pastor da igreja, porque eu não vou subir lá a pé, não. O pastor falou com toda humildade, que nós somos assim mesmo, né? Vamos insistir com os outros para quê, né? Nós não precisamos disso. Tudo bem, meu querido. Então, quando você comprar o seu carro novo, você me avisa. Tudo bem, o dinheiro saiu, o obreiro foi lá na agência e comprou um carro 0 quilômetro. Trouxe no plástico, pastor Pedro, para apresentar o pastor. Na hora do culto, dia de domingo, quando chega lá, chama o pastor aí. Eu quero mostrar para ele o carro. Pastor, aqui está o carro que o Senhor me deu, está no plástico ainda, 0 quilômetro. E é o seguinte, hoje o senhor pode falar com a igreja, que o senhor vai marcar o dia de me empossar lá na igreja da capela, porque agora eu estou pronto para ir, porque agora tem carro para subir a ladeira. O pastor falou: tudo bem, meu querido, eu vou falar para a igreja hoje. Então vamos entrar para o culto. Aí o obreiro tenta mover o corpo dele não move. Ele tenta segurar na porta para sair, não tem mais jeito. E o pastor olha para ele e a boca dele vai fazendo assim, vai entortando. O pastor fala: está dando AVC, corre com ele para o hospital. Correu para o hospital,
olha, comprou o carro, nem dirigiu o carro, ele teve um gostinho, porque o nosso Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele é amor, mas é justiça também. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Se o pastor pediu para você fazer alguma coisa, faça sem reclamar, porque é Deus que está falando na boca dele. Eu uso um palavreado lá na igreja, que eu pastoreio, que eu vou mais além. Quando um pastor te fala alguma coisa, é Deus que está falando. É Deus. Samuel ouviu uma voz dizendo, Samuel, ele acorda e fala, essa voz é do meu pastor. Meu Senhor, o Senhor me chamou? Não, volta a dormir. Ele volta a dormir, a voz, Samuel, Samuel, olha, o meu pastor está me chamando de novo. Porque a voz de Deus era idêntica com a voz de Eli. Volta a deitar, não te chamei. A terceira vez que a voz te chamar, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Deus chamou Samuel para a obra. Temos que entender, irmão, a voz do pastor, ela é a voz de Deus. Vamos continuar. Em Mateus 18 e 20, o Senhor está dizendo assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presente no meio dele. Estou presente. Ele diz no presente, tá? Eu estou. Ele não diz que vai estar. Eu estou presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Essa é a simplicidade, a segurança e a manifestação da igreja. Essa é a simplicidade, porque Jesus é simples. Ele não precisa de multidão para operar. Ele é tão simples que se tiver 2, basta para ele formar uma igreja. 2. Ele não precisa de multidão para ele formar uma igreja. Se tiver 2, vai na fé que Deus é contigo. A simplicidade e a segurança. Qual é a segurança da igreja? Se você reunir e tiver somente 2 pessoas, eu vou estar. Eu estou convosco. Eu estou no meio de vós. Se você estiver reunido em meu nome, eu estou no meio de vós. Esta é a segurança da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não nos relacionamos bem como pessoa, não vamos nos relacionar bem como igreja. Se nós não nos relacionar bem como pessoa, nós também não vamos nos relacionar bem como igreja. Irmão, nós temos que entender que aonde existe pessoa, tem problema. Aonde tem gente, tem defeito. Aonde tem gente, tem coisa errada. Nunca. Às vezes nós queremos uma igreja perfeita. E nós começamos, corta aqui, corta ali, pune aqui. E você só vai perdendo. Igreja que tem porta de fundo. A alma entra pela porta da frente e não volta nunca mais. Sabe por quê? Queremos uma igreja perfeita. Perfeita é só Jesus, irmão. Nós vamos nos tornar perfeitos só quando as trombetas tocar e nós receber o corpo incorruptível, igual o corpo de Jesus, nós vamos alcançar a varonidade perfeita e assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhante a ele que pode dar glória.
continuar a pregar a palavra. Agora, agora. Se você é igreja e tem relacionamento com ele, adoro. Eu vou esperar você agora. Depois eu vou continuar. Adoro. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia, manda aleluia para o céu. E quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e fala a língua estranha agora. Fale agora. Está proibido falar em português. Fala só na língua do céu. Agora. Depois eu vou continuar. Aleluia. Eu estou no meio de vós. Porque marquei um encontro convosco. Vou tocar no íntimo de vocês. Porque para isso vos reuni neste lugar. É do que eu estou falando convosco. Porque a minha palavra arde como fogo. Ai de quem rejeitar o que o meu Espírito está falando aos corações. Porque quero eu exaltar-vos nesta terra. Este é o momento. Agora. Alegra o teu coração. Porque a partir de hoje, a vossa vida e o vosso ministério vai brilhar e nunca será o mesmo. Assim diz o Senhor. Adore, adore, adore. Alashandaramanai. Oh, aleluia! A presença de Deus me constrange aqui nessa tarde. Eu me sinto constrangido pela presença de Deus, pastor Daniel. Oh, Jesus, eu preciso continuar a palavra. Aleluia! Está aí, irmão, a simplicidade do Evangelho. Eu já não estou vendo vocês como eu estava vendo. Quando eu olho aqui, eu estou vendo o rosto de vocês como o rosto de anjo. Ai, caramba, suri, canta, babá. Pikachu, canta, babá. Aleluia! Eu não estou mais pregando para uma pessoa qualquer. Eu estou pregando para anjos de Deus que se reuniram aqui nessa tarde para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Agora o nome dele. Se nós não nos relacionar bem com pessoas, também não vamos nos relacionar bem com a igreja. Aleluia. Estou aqui pregando para pastores. Quando eu falar crente, eu estou falando para pastores. Porque nós também somos
Ele encostar no outro, ele fura o outro. Não relaciona bem com pessoa. Pedro carrancudo. Me desculpa a palavra que eu vou dizer, desgraçado. Sabe o que é desgraçado? Quem não tem a graça. Sem a graça de Deus, viu? Desgraçado é quem não tem a graça de Deus. Então, obreiro que não sabe viver, se relacionar com o obreiro, ele não passa de um miserável, de um desgraçado, de uma pedra de tropeço na igreja de Deus. É dura a palavra, irmão. Mas é verdade. É verdade. Pedra de tropeço. Mas Jesus quebra a pedra. Aleluia. A presença dele é real nesse lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Temos que nos relacionar bem. Aleluia. Como igreja. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Isso é relacionamento, irmão. Isso é relacionamento. Aleluia. Não foste vós que me escolhestes a mim. Jesus está se relacionando com os discípulos aqui. Ele está se abrindo. Jesus aqui derretido de amor. Dizendo, olha, não foi vós que me escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. E sabe por que eu vos escolhi? E eu vos escolhi e vos designei. Eu vos predestinei para que vocês vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que quem vê o fruto de vocês glorifique o meu Pai que está no céu, porque assim o meu Pai, sendo glorificado lá no céu pelo fruto que você está dando para Ele, então tudo aquilo que você pedir a Ele em meu nome, Ele vos concederá. Aleluia. Pede, não recebe, porque pede mal. Oh Deus maravilhoso. É isso aí, meus irmãos. Nos relacionar bem como igreja. Algumas pessoas precisam de campanha para... Alguns pastores precisam de campanha para exercitar a fé das pessoas. Muitos pastores precisam, não sou contra a campanha. Eu também faço campanha lá. Mas eu vou dizer de outro ângulo. Muitos pastores fazem campanha e pedem uma fortuna em ato profético para movimentar a fé das pessoas. Sabe por quê? Porque não descobriu o segredo de exercitar a fé da igreja, de exercitar a fé dos membros. Sabe o quê? Que exercita a fé da membresia. Jesus diz aqui, ó, se você me servir, se você servir a minha obra, se você me servir com seus frutos, se você me servir, tudo que você me pedir o Pai lhe concede. Então não precisa de fazer a campanha da espada ungida. Eu vou encostar a espada em você e você vai ser curado da sua enfermidade. Não. A espada ungida, sabe o que é? Que nós temos? É o nome de Jesus que cura enfermidade. É o nome de Jesus que expulsa demônio. Aleluia. Não precisamos de subterfúgio
para atrair as pessoas. Prega a palavra com verdade, do jeito que ela é. Doa quem doer, goste quem gostar. Paulo falou com Timóteo: exorta, repreende, redargue com toda a sabedoria. Ninguém vai te desprezar. Ninguém te despreza. Glória a Deus. Aleluia. Lá na igreja que eu pastorei, lá não temos uso e costume, não. Mas compromisso eu cobro no pé da letra. Se não tiver compromisso, é arriscado não conseguir ficar nem como membro, muito menos como obreiro. Procura alguma coisa, você que serve, procura alguma coisa na igreja que está faltando e pede permissão ao seu pastor para resolver esse problema. Comece a servir, que Jesus vai agradar de você. Comece a servir. Aleluia. Vou adiantar mais um pouco aqui. Oh, aleluia. Nós, a obra de Deus, ela é feita, eu disse que ela não é feita de... Ela é feita de quê? De gente, de pessoas. E sabe como é esta pessoa? É uma mistura de pessoas de todo tipo. De todo tipo. Em temperamento, em comportamento, em personalidade, em formação, em origem, em famílias distintas e diferentes, e nós temos uma visão. O pastor tem uma visão, e nesta visão precisamos estar alinhados, trabalhando o comportamento de cada uma dessas pessoas. Na igreja tem pessoas de todo jeito, de todo tipo, mas cabe a nós, pastores, trabalhar o comportamento dessa pessoa. Tem pessoas que você tem que chamar ela para num particular com você. Lá na igreja eu coloco uma mesinha. Quando o culto lá exige que tem uma mesinha preta lá, eu já sabe que alguém vai ser chamado para o tribunal. Quando o culto, alguém vai ter que sentar naquele tribunal ali. Mas eu não vou sentar naquela mesa, né, para humilhar ninguém. Eu já tenho tudo em mão, escrito, as coisas que ela mesmo vai se condenar pelas coisas que está escrito. Eu vou falar: toma isso aqui e preenche isso aqui para mim. Quando terminar, por que você colocou a nota tanto para você? Eu não faz isso aí. E por que você não colocou nota 7 para você nisso aqui? É porque eu também não falo isso aí. E por que você só colocou só nota 5 para você nesse item? É porque eu não estou fazendo isso direito. Pois é, está vendo bem que você está na igreja? Então, discipulado passo a passo, um por um. Está vendo? Aí eu falo assim: você gostaria de, se você estivesse no meu lugar, você ficaria alegre? Se eu estivesse no seu lugar e você estivesse no meu lugar como pastor, você ficaria alegre de pastorear uma ovelha do seu tipo? É claro que não. Então por que você está protegendo, está assim, procedendo desse jeito? Procura mudar. Muda o seu comportamento. Muda o seu jeito de ser. Para de hoje você é uma coisa, amanhã é outra. Hoje o crente chega na igreja cheia de Deus, amanhã ele já chega cheio de demônio. E não é só crente, não. Tem obreiro, pastores. Tem obreiro que hoje está na sua igreja, ele está em tempo de furar o teto de tanta glória, porque está cheio de Deus. Amanhã ele chega perto de Deus, cheio de demônio, te humilhando, falando um monte de coisa, te atrapalhando o seu ministério. Entendeu? Porque obreiros que não têm vigilância, e eu vou dizer uma coisa: eu tenho uma apostila, que eu sou escritor de várias apostilas para o Instituto, e tenho uma apostila de
angelologia, que tem a hierarquia de demônios, e ali eu falo que Satanás está pronto a atacar a qualquer lugar, usando qualquer pessoa, aleluia, onde a batalha for mais reinda. E eu sempre falo que quando Jesus procura alguém para usar, ele procura de lanterna acesa. Eu estou procurando um homem, eu estou na Bíblia, irmão. Ele falou isso na Bíblia. Ezequiel, eu estou procurando alguém, pelo menos um, que se coloque na brecha. Mas eu não estou achando que Satanás procura um, ele acha mais de 30, mais de 50, dizendo, ei, eu estou pronto para ser usado. O que você quer que eu faça para você? E isso é no meio de obreiro. Jesus procurar, ele não encontra. Mas se Satanás procurar, tem muitos à disposição dele. Muitos. Você pode pensar, mas o pastor está trazendo uma mensagem muito pesada. É forte. Mas é esta mensagem que lapida. É esta mensagem que transforma. É esta mensagem que muda caráter. Chega de passar panos quentes na cabeça das pessoas e pegar uma palavra que vai fazer cócega nos ouvidos dele. Não, pega a Bíblia como ela é. Pega como ela é. Pega uma mensagem cristocêntrica, bibliocêntrica e deixa o resto com o Espírito Santo e ele vai fazer. Aleluia! Ele vai fazer! Tola massumi canta la macheia. Tola massumi anda la macheia. Hora do Senhor. O obreiro, outro ponto aqui. O obreiro e seu relacionamento. O obreiro e seu relacionamento. O obreiro e seu relacionamento com Deus, com seu trabalho, com sua família e com sua igreja, estando ele pastoreando ou não. Vocês prestaram bem atenção nisso aqui? Aleluia. Levante a cabeça, olhe para cá. O obreiro e seu relacionamento, primeiro, com Deus, segundo, com seu trabalho, terceiro, com sua família, quarto, com sua igreja, estando ele pastoreando ou não. O obreiro tem que saber dividir, irmão. Se você não sabe administrar isso que eu falei aqui, ó, você nunca poderá administrar a casa de Deus. Se você não sabe administrar o seu trabalho, mas, irmã X, por que a senhora está chegando na igreja depois que já começou o culto? Ah, pastor, é porque eu tinha tanta roupa para lavar lá em casa, eu tive que terminar e terminei tarde. E é por isso que eu cheguei na igreja nesse horário. Aprende a administrar esse serviço seu na sua casa, porque senão você não pode servir o ministério, não. Obreiro fulano de tal, obreiro Y, por que o culto começa 7 horas ou 18 horas, que lá na minha igreja, ao domingo, é 18 horas. Às quarta-feira é 19 horas. Por que você não chega aqui, nunca chega aqui, às 19 horas, na quarta-feira, ou às 18 horas, no domingo? Ah, é porque o serviço, a desculpa esfarrapada é sempre essa. O serviço não deixou. O serviço, salvo, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, de obreiros que são mandados por patrão.
que o patrão fala assim, ó, hoje você vai ter que ficar até mais tarde aqui. Aí a Bíblia manda você obedecer ao seu patrão. Mas se você trabalha autônomo, não tem por que chegar tarde na igreja. Chega primeiro do que o seu pastor, para quando o seu pastor chega lá, você já está lá esperando ele, porque ele pode precisar de você para fazer a abertura do culto. Então aprenda a administrar o seu serviço para não atrapalhar a obra de Deus. Aprenda a administrar a sua família, porque a Bíblia vai dizer lá na parte de consagrar os obreiros, porque se alguém não sabe administrar a sua família, como irá administrar a igreja de Deus? Tem obreiro que trata a família de qualquer jeito, entendeu? E grita com o filho, e grita com mulher, e grita com todo mundo. Irmão, Jesus disse assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. O obreiro tem que ser manso, irmão. Viu? Eu tenho uma parte em mim que eu me considero como uma virtude, que eu estou sempre elogiando a primeira-dama, pastora Dayana, na frente da igreja. O obreiro, ele precisa elogiar a esposa dele na frente da igreja para ele dar exemplo. Porque o obreiro que escarra a esposa dele na frente da igreja, esse obreiro, ele vai escarrar a igreja de Deus também mais tarde. Porque se ele não tem carinho nem com a mulher dele, ele vai ter carinho com a igreja do Senhor? Eu estou falando isso aqui, irmão, porque aqui tem gente dessa maneira. Deus não é louco para colocar uma coisa aqui para eu falar e eu falar assim. Eu estou falando isso aqui, irmão. Glória a Deus que aqui não tem nada. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem obreiro assim. É por isso que Deus está falando. Aqui nós não batemos na gandaia, como diz lá em Minas Gerais, para o burro entender. Bom sentido. Aqui nós batemos no burro mesmo. Eu sou muito queixo duro, meu irmão. Eu aprendi com meus pastores presidentes comentando. Eu sou queixo duro. Você também aprendeu, né? A mulher está com a cabeça baixa aqui, estou rindo. É, e tem que ser falado, tem que falar mesmo, irmão. O advogado já conversou, falou que você é muito cabuloso, né? Não entendi. É cabuloso. Até quando você chega aqui, a sua presença aqui é muito cabulosa e dá um temor na gente. O seu olhar dá um temor. Como de a menina aqui, lá na igreja. Pastor, por que o senhor tem que olhar desse jeito? Desse jeito, cabuloso. Então é pra gente assim com medo. Não, eu não preciso de ninguém ficar com medo de mim. Tem que ter respeito. Respeito é bom que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Entendeu? Mas eu falei assim, mas por quê? Se o senhor está falando comigo assim, não, eu não estou te discriminando, não. Você, os cargos que você exerce como presidente da igreja, presidente da convenção, você tem que ser assim mesmo, porque se você for manso demais, todo mundo vai querer passar em cima de você. Daqui a pouco você não tem autoridade mais, nem na sua igreja, nem sobre a sua convenção. É por isso que eu curto falar na convenção, mas quando eu for falar, é porque eu tenho que falar para arrebentar. Ou o obreiro vai ser humilde e vai continuar lá no grupo, ou ele vai sair na primeira oportunidade que ele tiver. Porque eu não quero número na convenção, eu quero qualidade. Não estou preocupado com número, estou preocupado com qualidade. Aleluia! Então, fale bem da sua família. Fale bem. Fale bem. Trata com carinho a sua esposa. Trata com carinho o seu filho.
trata com carinho, chama ela de amor, diz para ela na frente dos membros, diz para ela, você é o oxigênio que eu respiro, sem você eu não consigo viver. Será que você tem coragem de falar isso na frente dos seus membros, na frente da igreja? Ou a sua esposa vai conversar com você e você vai crescer uma Cristo como se fosse um galho de briga. E tem obreiro que é assim. A crista dele cresce rápido. Eu vou profetizar que Jesus vai cortar essa sua crista a partir de hoje, viu? Ele vai cortar, para não nascer nunca mais. Ele vai cortar. Eu li aqui que aquele que não permanecer, como tem que permanecer na videira, o Pai vai cortar. O Pai vai podar. Cuidado, porque a porta de Deus está chegando. A porta de Deus está chegando. E vai começar pelas congregações. Outro ponto aqui. Agora eu vou entrar naquele tema. O que a gente descobre com esta geração de obreiros deste século 21, nesta geração em que estamos vivendo? Primeiro, Atos 1, versículo 15, e você vai ler até o 26. Presta atenção nisso aqui. Eles vão estar na reunião de Pentecoste. Jesus falou, fica lá orando até que do alto seja revertido. Mas Pedro vai interromper a reunião do Pentecoste. Vocês vão ver aqui. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão, junta era de quase 120 pessoas. Disse, homens, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando, se rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que esse em prendos foi recebido em cima um deles, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabá, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Apresentaram, Pedro interrompe a reunião, os irmãos estão todos lá orando, buscando o Pentecoste. Pedro rapidinho vai lá e pega a campainha, irmão, toma aí, acerta um pouco. Os irmãos não sabem nem o que faz. Escuta aqui, a ordem de Jesus para orar até o Pentecostes. Pedro está interrompendo a reunião. Para quê? Olha, Pedro, irmãos, vocês sabem e conhecem que o nosso querido irmão Judas, aquele que traiu a Jesus, que entregou Jesus para as autoridades, vocês
sabe que ele morreu, mas deixou um bom legado em nós. Que legado que ele deixou lá? Deixou um bom legado em nosso meio. Ele alcançou testemunho. Testemunho de quê? De trair Jesus? E Pedro vai falando, e vai dizendo uma lista de virtude de Judas. Aí no final ele fala assim: olha, irmão, para que o ministério não fica faltando, fica incompleto, vamos então lançar sorte para substituir o ministério do nosso amado irmão Judas. Aí onde que Jesus ele escolhe o obreiro lançando sorte? É orando e jejuando, irmão. O pastor é orando e jejuando. Agora Pedro diz: vamos lançar sorte. Aí ele mesmo, pastorendo, vai lá e escolhe 2 varões e coloca aí qual o nome dele? José, chamado Barsabás. José, chamado Barsabás, e Matias. Aí, certamente, perguntando de, não sei como é que ele fez lá, perguntando de papelzinho, colocou num copo, na vasilha, sacudiu, né? E falou assim: pega o nome que sair aqui, é esse que Deus escolheu. Saiu o nome de Matias, obreiro separado pelo homem, pelo pastor. Obreiro Matias, está cheio de obreiro Matias nas igrejas por aí. Sabe quais são os obreiros Matias? O pastor só vê ele no dia da consagração. Depois da consagração, ele vai servir outro pastor em outra igreja e deixa o pastor dele chupando dele. Assim não é. Obreiro Matias é o obreiro da credencial. Ele só quer ser consagrado porque ele está de olho gordo na credencial que ele vai receber, para depois ele sair apresentando a credencial em tudo enquanto é igreja, e aí encontra um lobo lá que gosta de pescar na aquário dos outros e chama ele e fala assim: vem para cá, você é prefeito lá, vem para cá porque daqui tantos meses eu te levo a evangelista. Aí o obreiro vai para lá. Esse é o obreiro Matias. Você só vai ver ele no dia da consagração. É o obreiro chamado pelo homem. Viu, irmão? Nós estamos aqui aprendendo, tá? Da palavra de Deus. Agora vamos ver mais um aqui, que eu estou correndo. Vamos ver mais um aqui. Procura aí a palavra. Não, agora não precisa de ir na palavra não, né? Terceiro, o obreiro que se auto se faz. O obreiro assim, ó, por aí, ó. Qualquer cachorro que você acha na rua aí, fala com você: eu sou obreiro. Verdade. Pastor Daniel está falando que o WhatsApp está mestre de fazer pastor. Faz um curso de pastor lá no WhatsApp, lá no Facebook, um curso de pastor lá, e recebe uma credencial e um diploma fajudo, entendeu? Eu pego, nem agradecer não, eu pego esse povo tudo, enrola assim, ó, e amasso com papel e enfio dentro do meu bolso assim, ó, entendeu? Porque são tudo porqueira. Tudo porqueira. Obreiro feito por Facebook, por YouTube, entendeu? Obreiro do YouTube é o obreiro que se se faz. Ele não tem paciência de esperar Jesus chamar ele, não. Ele se faz por sua própria conta e risco. Ele vai para o monte, recebe a profetada, porque não é profecia não, meu irmão. Recebe a profetada. E uma visagem, porque não é visão também não, é visagem. Tem um obreiro que está revelando mais aí do que a Kodak. Perigoso filme queimado. Não é revelação não, é revelagem. Mas o filme dele uma hora queima. Em nome de Jesus, o filme vai queimar.
queimar. Vai no monte, recebe uma profetada e uma revelagem. Aí, a minha diretoria aqui, irmãos, tá? Isso são linha de frente, viu? Eu não escolhi qualquer um para colocar aqui, não. Agora, tem um que recebeu a revelação, ele quer. E quando ele prega a terra tremendo, tá todo mundo correndo. Então, recebe uma visagem e desce de lá, sabe como? Como anjo, apóstolo, bispo, pastor, missionário, ou se não descer como semideus. Só está faltando agora descer e dizer: eu sou semideus, depois de Deus é só eu na terra e acabou. Ele se acha o dono da cocada preta e a última Coca-Cola do deserto. É assim ou não é, pastor Pedro? Pastor Pedro é feito em convenção presenciada, igual que nós pertencia mesmo. Tá vendo? É desse jeito que acontece. Ele mesmo se faz contrariando todo o ciclo de autoridade, de hierarquia, de ética ministerial que a Bíblia nos oferece. Que a Bíblia nos oferece. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer sobre a qualidade e a característica dos obreiros da igreja que estava em Antioquia. Os irmãos vão ouvir mais um pouquinho? Amém? A igreja que estava em Antioquia. Atos 13, lê para mim. Atos 13. Vamos ver os obreiros que estavam em Antioquia. Os irmãos aguardam, porque 7 horas eu libero os irmãos para nós ir ali tomar comer alguma coisa. Tá? Todo mundo vai subir para comer alguma coisa ali que está preparado para os irmãos. Amém? 13 primeiro. Lê. É alto para a igreja. Presta atenção para você ver. Eu te falo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai em mim a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Aqui fala de uma igreja diferenciada. Diferenciada. Você consegue imaginar? Vamos imaginar. Você consegue imaginar se você frequentasse um culto lá na igreja, vamos supor, na sua igreja mesmo, igual a igreja de Antioquia, né? Um culto, onde a qualquer momento você vai ouvir o dirigente do culto dizendo assim: vamos ouvir agora o irmão Barnabé trazendo uma palavra. Ia ser uma palavra poderosa demais. O irmão Barnabé entrega a palavra, você vai ouvir assim: agora nós vamos ouvir uma saudação, ou uma palavra com o nosso irmão Saulo. Seria uma coisa muito linda, né? Você ia saber que ele ia ter coisas que ia sair das profundezas do coração de Deus para passar para o nosso coração. De repente, depois que Saulo termina, agora vamos ouvir um lindo louvor
com o irmão doutor Simeão. E Simeão começa a louvar, e o Espírito Santo desce na igreja, e Jesus batiza aqui, levanta o paralítico ali, e cura o cego ali, o mundo fala, o surdo ouve, e é essa igreja que Jesus está procurando hoje. Evangelho sem sinais, evangelho sem sinais não é evangelho. Evangelho tem que ter sinais, sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim, olha, Jesus manda o discípulo ir fazer a obra, e a Bíblia vai dizer assim, olha, e Jesus cooperava com ele com sinais e prodígio por onde eles passavam. Vamos ver lá em Atos que teve muita gente que aceitaram Jesus e formou uma grande igreja, porque os apóstolos pregavam e eles viam os sinais que eram feitos por meio dos apóstolos. Esta é a característica da igreja que o Espírito Santo está procurando. Seria uma coisa impressionante, seria um culto seleto. Agora preste atenção no versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, aqui não fala de estrutura, aqui não fala de institucional, aqui não fala de parede, irmão, de templo, de construção, aqui fala de pessoas. A igreja que estava em Antioquia, aleluia, não fala de placa, nem de sistema, nem de problema doutrinário, aqui fala de organização espiritual. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Uma coisa é estar, outra coisa é pertencer. Existem pessoas que estão na igreja, mas não respondem como igreja. Existem igrejas que estão como igreja, mas não existem como igreja. Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você existir como igreja. Existem pastores que estão como pastores, mas não existem como pastores. Existem obreiros que têm nome e título de obreiro, mas não existem como obreiro. Não há manifestação, e aqui eu termino, não há manifestação espiritual na vida dele. Ninguém percebe este obreiro. Não há virtude espiritual para que possa extrair da vida deste obreiro. Vamos voltar ao título de Atos 13. Obreiro cheio do Espírito Santo gera, aleluia, cheio do Espírito Santo, que fazia gerar a ação de Deus no meio dela. Eram os obreiros que estavam em Antioquia. Muito bem, agora vamos terminar aqui. Olha, em Romanos 1, vamos falar sobre o que Deus chama, o que Deus constrange e dá testemunho acerca de obreiro no meio do povo de Deus. Aqui nós vamos concluir esta palavra. Em Romanos 1, lembra nós aí, pastor? Romanos 1. E eu vou depois parafrasear, tá? Só esse pedacinho aqui, ó. Nós terminamos aqui. Vamos parafrasear. Lembra nós, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém. Aí do Espírito, vai. Continua. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito
de santificação. Amém, amém. Preste bem atenção. A primeira carta que Paulo escreve, Romanos. Como que Paulo se apresenta para a igreja? Como que Paulo se apresenta? A gente vê aí muitos obreiros. Eu tive uma reclamação no grupo da convenção pouco tempo atrás aí, de um obreiro lá de Belo Horizonte. E se ele assistir a live, ele vai saber que é ele. Um obreiro lá de Belo Horizonte reclamando comigo assim, no meu privado: pastor, reverendo, fala com o obreiro fulano de tal aí de Vitória, que quando eu entro no grupo da convenção para oração para ele, eu respeito a chamada dele e chamo ele de, na época ele era prefeito, chamo ele de presbítero fulano de tal. Só quando ele vai me retribuir, ele não me chama de pastor fulano, ele me chama de irmão. Aí eu respondi para ele assim: e você não é irmão não, irmão? O que você é? Você não é irmão não? Quem não é irmão aqui, levanta a mão para me ver. Todo mundo aqui é irmão. Eu sou irmão, pastor Enio é irmão, né? Se eu quiser falar aqui irmão Enio, ele não vai chamar comigo, entendeu? Todo mundo aqui é irmão. Agora o obreiro está com raiva porque o outro no grupo chama ele de irmão. Foi Jesus na causa, né? Agora, como que Paulo se apresenta? Como que Paulo se apresenta? Ele apresenta assim: vamos supor que alguém perguntou: quem é você? Ah, eu sou Paulo. Primeira coisa, tem que saber quem você é. A primeira coisa que o obreiro tem que saber é quem ele é. Esquece de carteirinha, esquece de credencial, esquece de status. Isso acaba tudo aqui na terra. Isso não vai levar ninguém para o céu. Esquece de diploma, de bacharel, de doutor fulano de tal. Esquece. Tem obreiro quando vai pregar e vai: ah, eu sou fulano de tal, eu estudei no faculdade tal, eu fiz bacharelado, depois eu fiz doutorado, depois eu fiz psicologia. Quem quer saber disso, irmão? Quem quer saber? A igreja quer saber é o que você tem da parte de Deus para passar para ela. É isso que a igreja quer. A igreja não quer ouvir o que você é, não. Ela quer que você fale para ela é quem Jesus é. Dá glória a Deus, pode adorar. Agora, levanta a mão para o céu. Adora o Senhor por 30 segundos. Depois eu vou continuar. Adore. Quem tem glória da glória? Quem ainda tem força para glorificar, glorifica. Quem ainda tem força para falar a língua estranha, fale, porque o Senhor está neste lugar. Depois eu vou continuar. Adore. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Cordeiro. Vamos voltar para nós terminar. Primeira coisa, você tem que saber quem é você. Se você não sabe, meu querido, minha querida, quem é você, você não tem condições nenhuma de falar de Jesus. Porque se você não tem condições de falar de você, não conhece nem quem é você, muito menos Jesus, muito menos o Espírito Santo, muito menos a pessoa de Deus Pai. Então você tem que saber primeiro quem é você. Quem é você? Vai estar aí uma Bíblia: eu sou Paulo, vírgula. Eu sou Paulo, vírgula. Que virtude tem em você? Bom, eu sou Paulo, vírgula. Se existe alguma virtude em mim,
é servo do Senhor. Está aí ou não está? Eu sou Paulo. Além de Paulo, eu sou servo. Eu sirvo a obra de Deus. Eu sirvo a obra de Deus. Primeiro, sou Paulo. Se tem alguma coisa de importância em que se destaca, vou parafrasear aqui, tá? Que se destaca na minha vida é que eu sou servo. Eu sirvo a obra de Deus. E por causa do meu serviço, e por causa do meu serviço, por eu servir bem a obra de Deus, o Senhor Deus me escolheu para o apostolado. Deus só escolhe uma pessoa para ser alguma coisa na igreja se em Deus estiver vendo que ele está servindo a obra dele do jeito que deve ser servido. É aquele negócio, antes da pessoa ser diácono, ele já tem que estar fazendo o serviço de diácono. Para o pastor Veneno é qualidade de diácono. Antes dele ser presbítero, ele já tem que estar servindo como presbítero. Para o pastor Veneno a qualidade de presbítero. Antes dele ser evangelista, pastor, é a mesma coisa, o mesmo caminho. Então, eu sou Paulo. Se tem alguma coisa de importância em mim, eu sou servo, sirvo a obra de Deus, e por causa do meu serviço, o Senhor me chamou para a obra, fui chamado por Deus para o apostolado, e depois que eu fui chamado por Deus, eu fui separado para o ministério. Viu, irmão? É isso que Paulo está dizendo. Ele sabe quem ele é. Eu sou Paulo, sou um serviçal da obra de Deus, e porque eu sirvo bem, então o Senhor Deus me chamou e o ministério me separou. E terminando aqui, com exclusividade para o ministério de Deus, este é o caminho. Aqui não tem institucionalização ou problema de cargos e salário. Primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Eu sou Paulo, já fui Saulo, já matei, já roubei, já persegui a igreja do Senhor, mas um dia tive um encontro com Cristo, que me chamou, e hoje eu sou Paulo. Não se deve consagrar obreiros de surpresa. Aprenda isso, irmãos. Pastores, não se deve consagrar obreiros de surpresa. Não se deve, tá? Não se deve consagrar obreiro de surpresa, porque esse obreiro, ele vai dar trabalho para você mais tarde. Eu tive 2 problemas com o obreiro assim. Consagrei de surpresa e depois deu trabalho mais tarde. De última, vou consagrar o obreiro, eu vou avisar ele de última hora. Faz isso não, irmão. Põe ele na escola de obreiro, no treinamento de liderança. Fala para ele, eu estou te colocando aqui, que eu estou te preparando, porque eu preciso de você para servir no cargo tal. Então eu vou te ensinar como serve no cargo tal. É assim, viu? Essa pessoa vai dar problema mais tarde. Lá em Romanos capítulo 1, né, Paulo está falando aí, né, que ele serviu bem ao ministério. Quando nós vemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo começa toda a carta dizendo assim, olha, estou terminando aqui, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Aqui fala de humildade. Por perseguir a igreja de Deus. Mas aquilo que vos
espero que tenha guardado e aprendido aquilo que eu aprendi com meus pais espirituais. Aqui fala de humildade. Não sou digno. Agora, vem o posicionamento. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Humildade. Agora, posicionamento. Mas trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Conclusão. Você só pode demonstrar sua humildade se você também tiver estrutura e crédito ministerial para se posicionar como servidor da obra de Deus. E isso é muito sério. Você tem que saber quem você é. E aí você agora já sabe. Não já sabe quem você é? Depois dessa mensagem? Você sabe quem você é? Aleluia. Quem você é de verdade? Fica a pergunta para vocês aí. Tá? Quem você é de verdade? Deus abençoe vocês. Eu precisava dessa palavra aqui, porque Deus falou comigo que era para dar essa palavra para os obreiros, e eu fiquei apertado pelo horário, né? E os irmãos ficaram aí me ouvindo quase 1h30, tá? Vamos passar para... Pode desligar lá e... Vamos passar para os assuntos internos, que é rápido aqui na convenção, e depois vai ter a consagração dos obreiros. Vamos começar pelos desligamentos de cargo. Preste atenção. Nós temos um evangelista que foi consagrado aqui, ele era presbítero, foi consagrado na convenção. Quando ele era presbítero,